Todos com a paz do Senhor Jesus. Irmã Keliane, louve aqui então 2 hinos da nossa harpa aqui, irmã Keliane. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sinto perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Que o Senhor Jesus nos guie sempre, nos proteja, né? Cada dia mais somos mais dependentes dele, porque no mundo que nós estamos, temos que todos os dias buscar ele mais e mais para nós termos a proteção dele. Vamos louvar o número 1 da harpa, Chuva de Graças. Glória a Deus.
Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos teu servo amplamente, teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Aleluia. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuva de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Meus amados, nós temos a paz do Senhor. Amém. Glória seja Deus, feliz pela oportunidade que está aqui na casa do Senhor nesta noite. Quero convidar aqui o Diácono Ronaldo aqui para fazer a leitura nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Convidar o Diácono Ronaldo, porque faz tempo que eu não vejo ele. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade que você nos concede. Mais um dia estar na sua casa, no seu santuário, para juntos aprendermos na beleza da sua santidade. Glória ao nome de Jesus. Peço ao pastor, também do dirigente, irmão Francisco. Convido a igreja para abrir a vossa Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 5. Depois iremos ler o versículo 20, 25 e o 26. Livro do
Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao 5, depois versículo 25 e 26. Quem entendeu, diga amém. Eu vou ler aqui a minha Bíblia, ela é atualizada. Eu vou pedir para fazer uma leitura participativa. Eu vvou lendo e os irmãos vão acompanhando segundo a tradução de cada Bíblia dos irmãos. Gênesis capítulo 19, versículo 1 diz a palavra de Deus. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-lo, prostrando-se com o rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir de caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhe uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Versículo 5. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-nos para nos daqui fora, para que tenhamos relações com eles. Versículo 25. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se tornou numa coluna de sal. Quantos podem dizer amém? Amém. A Senhora aplica a sua palavra nos nossos corações. O pastor permite orar, convida a igreja para se pôr de pé, em nome de Jesus. Algum pedido? Amém. Sebastião, o pastor pede para o irmão chamado Sebastião para a igreja orar por ele em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão. Amém. Eu estava subindo aqui agora e tinha 2 jovens ali paradas, né? E uma eu conheço, a outra ela está afastada, o nome dela é Kelly, colocar ela nas orações, ela e a família. E a irmã Cristiana, que é filha da Laurita, o esposo dela, o namorado, ele se matou aqui, não sei o que ele fez, e ela estava chorando muito. Vamos colocar ela nas orações, tá bem? Amém. Para desconfortar o coração em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Francisco deve pedir oração pela irmã Maria. Ela está machucada, mas Deus vai lá e restaura em nome de Jesus. Com a bênção do pastor, oramos. Supremo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, ó Pai, te louvamos e te glorificamos, Pai, por esse momento glorioso que o Senhor nos concede de estar na tua casa, dentro do teu santuário, para juntos nos desaprender a tua santa e poderosa palavra. Pai querido, Deus eterno, te louvamos a Deus pelos hinos que já foram louvados, pela palavra linda também nesta noite, ó Pai. Te louvamos, Deus, pelos teus filhos e as tuas filhas que aqui já chegaram, Pai. Pai querido, nesta noite, ó Pai, apresentar também cada pedido de oração, ó Pai, que foi feito nesta noite, ó Pai. Eu creio que recebe o pedido por fé. Glória ao nome de Jesus. E quem pede com fé, alguma coisa acontece na sua vida, Pai. Pai querido, o pedido, Pai, do nosso pastor, da irmã Jéssica, eu não me lembro mais, Deus, o nome, Deus, de cada pessoa, Deus, mas está no teu memorial, Deus, está na tua mente, Deus. A irmã Maria, Deus, que teu servo pediu uma oração por ela, vai lá, Senhor, restaura, Deus, toda a enfermidade, Deus, toda a dor,
Pai querido, porque teus filhos pediram, Pai, porque creram no milagre, Deus. Eu também creio, Deus, que tu podes nesta noite curar, salvar, libertar, Senhor, fazer coisas grandes nesta noite, ó Pai. Pai querido, também usa, Deus, o teu filho que vai ministrar a tua santa e poderosa palavra, Deus. Nos dá um culto avivado, animado. Seja conosco, Pai, porque tudo nesta noite é para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus continua abençoando o dia aqui ao lado. Amém. Assim, irmão, louvo o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje eu vim mudar meu modo de
também vim nesta noite só adorar o Senhor, né? Mas me colocaram para dirigir o culto, mas mesmo assim eu continuo adorando. Né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós estamos fazendo o quê? Adorando o Senhor aqui nesta noite, porque o Senhor está aqui. Né? A igreja vai estar um pouquinho vazia, mas o Senhor está aqui. A igreja está cheia, ele está aqui, está mais dentro também, está aqui nesta noite, dizendo, olha, eu estou passando, sinta aí a presença, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar a oportunidade aqui para a irmã Jéssica aqui, a pastora Jéssica, falar algo do Senhor aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar aqui um versículo da palavra do Senhor, né? Estamos felizes por estar na casa do Pai, adorando e exaltando o nome dele, né? Deus, ele é fiel no que ele fala, no que ele cumpre, né? Mesmo que nós não vemos, o Senhor, ele age, né? Mesmo que nós não podemos entender o trabalhar de Deus, nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas ele, quando ele faz, é completo. Amém? Amém. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará, e isso bem cedo. Amém? Amém. O Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? O nosso refúgio, ele está no nosso Deus, né? Não está no homem, não está em bens materiais, mas está o nosso refúgio, ele vem do Senhor, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai ser amanhã. Hoje, não vai ser amanhã. Hoje, não vai ser amanhã, nem depois de amanhã. Hoje. Eu estava, esse dia estava vendo no Instagram lá e eu estava acompanhando ela lá em Pernambuco, né? Ela só cantora, ela passou uns tempo aqui com a gente aqui, né? E as irmãs gravaram esse CD dela, né? Não gravaram não, o louvor dela aqui, né? Não é que fala, não vai ser amanhã, é hoje, é hoje. Não vai ser amanhã, é hoje, é hoje. Não vai ser amanhã, nem depois de amanhã, é hoje. É verdade, Jesus. Não vai ser amanhã, não, vai ser hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Manuel, fala do Senhor aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aproveitar aqui o tempinho, que daqui a pouco o pastor vai estar administrando. Meus irmãos, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Fiel ao Senhor, irmão, que nos dá vitória sobre vitória. Vamos meditar aqui em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 32. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio, Glória a Jesus. esse é 32. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu sou grato a Deus por tudo. A irmã Jéssica falou aí, o Senhor trabalha, mesmo que ele não veja, mas ele está trabalhando. Jesus falou assim, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Mas sabendo que nosso Deus, ele não dorme, ele dormia. Só o 121 lá que fala que ele não toscanejará o guarda de Israel. Deus não dorme, Deus trabalha, Aleluia. Deus cuida. E eu venho meditando ali, meu Deus, como nós somos indignos, mas os olhos do Senhor são sobre nós. Deus tem 3 cuidados. Lá no Salmo 32, versículo 8, tem 3 cuidados de Deus na nossa vida. Ele fala assim, vou te instruir, olha só, Salmo 32, versículo 8. Vou te instruir, vou te mostrar o caminho que deve seguir e vou te guiar com meus olhos. Então, se nós estamos guiados pelo Senhor, irmão, nós não vamos tropeçar, não vamos cair. E mesmo que o crente caísse, a Bíblia fala em Jó, que acho que é Jó, provérbio, se o crente cair 7 vezes, o Senhor levanta. Amém? Irmão,
Deuteronômio 32, versículos 1 ao 4. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Quarto e último. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Quantas qualidades atribuídas ao nosso Deus. Vou ler de novo o 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele justiça. Justo e reto é. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Aqui fala assim, goteja a minha doutrina como a chuva. Porque nós sabemos que a chuva, que nesses temporais, arrasa cidades, mais cidades, né, irmão? Passa aquele vendaval e daqui a pouco você vê a terra, você brincar, a terra não está nem úmida mais. Mas já quando é o orvalho, a chuva fina, ela molha a terra. Essa que é bem útil para a lavoura, essa chuva fina, porque ela penetra a terra. Amém? Por exemplo, se eu como pedreiro, eu vou rebocar essa parede aqui. Se eu pegar água com litro, uma vasilha, e for jogando aqui, é uma coisa. Agora se eu pegar com a brocha e for jogando, essa parede vai ficar bem apropriada, bem. E quando eu rebocar, porque muitos pedreiros, a maioria dos pedreiros, olha, nós estamos aprendendo aqui, irmão. A maioria dos pedreiros chega aí e só reboca. Mas eu aprendi com o engenheiro em 2011, ele falou, quer um serviço bem feito? Água, use água. Você vai levantar a parede tijolinho, molha tijolinho, água. Você vai rebocar, água, tem uma durabilidade maior. Então, se eu pegar aqui e jogar uma água aqui, aí vai ser uma lambança, mas se eu pegar a brocha, chapiscar aqui com a água e rebocar, irmãos, então assim, goteja a minha doutrina como a chuva. Então a doutrina de Deus na nossa vida, ela não pode faltar. E nós podemos ver, irmão, que Deus eu usar uma palavra, eu acredito que essa palavra seja minha. Deus é estiloso, Deus é criterioso. Então Deus não é apressado. Você vê, Deus não é apressado. Deus é perfeito, por isso falou aqui no versículo 4, Ele é perfeito em tudo. Então Deus trabalha na sua vida de tal forma, tem até tempo que a gente pensa que Deus não está vendo, não está olhando, não está sabendo, não está nem aí com a gente. É como se Deus tivesse colocado nós aqui no mundo e virar essas costas, vai, se vira aí, eu não estou nem aí com você. Mas Deus está trabalhando. Então, goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho. Orvalho, irmão, também nós sabemos que tem lugar, embora não tenha chuva vários meses, por exemplo, também na roça, mas por causa daquele orvalho da noite, o arroz não se perde, o feijão não se perde, o milho não se perde. Amém? Por causa do orvalho da noite, louvado seja Deus. Então, goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gota de água sobre a relva. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus todo-poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando o pastor Manuel. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer a parte boa, pastor. Estou dando um tempinho bom com a palavra hoje aqui, que eu quero sair daqui, né, voando hoje aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Vamos fazer a parte boa aqui, da oferta aqui. Eu faço aqui rapidinho, aqui, em nome de Jesus. Vamos escolher a parte boa. Irmã Brenda, prepara o louvor aí, irmã Brenda. Você louvar aqui em nome de Jesus. Tá? Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui o diabo, pera do irmão Eduardo vai estar aqui fazendo a QR Code em nome de Jesus. No livro de Deus, como é que é o nome? Deuteronômio. Deuteronômio, exatamente. Deuteronômio 14. Deuteronômio
Glória a Deus. Aleluia. Glória seja Deus. Glória a Deus, papai. Aleluia, Senhor da glória. Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Certamente dará o dízimo de tudo, o fruto da terra, o fruto da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Eu vou ler o versículo 23 também. 23, E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás do dízimo e do teu cereal e do teu mosto e do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus de todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, o que a gente quer dizer mesmo, a verdade, a gente tem que fazer com alegria, irmão. Louvado seja Deus. Mas eu não tenho dízimo hoje, não se preocupe. O importante é que você está sendo fiel ao Senhor. Louvado seja Deus, amém? Curva sua cabeça comigo, oramos, soberano e eterno Deus, todo-poderoso, Senhor, nesse momento, Deus, que nós estamos agradecendo, Pai, por esta oportunidade, Senhor, maravilhosa que Deus nos concedeu. Só abençoa os ministros, o ofertante, o contribuinte da tua casa, Senhor, abençoa também o vereador Eduardo, meu Pai, que vai fazer a recolha, abençoe ele, sua família e toda a sua casa, Senhor, em nome de Jesus, assim eu te peço, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento. O que aconteceu?
escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava Olha o que diz, meus irmãos, a palavra do Senhor, né? E vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeosebá, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa recâmara, e o escondeu de Atalia, de sorte que não foi morto. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, Jeoiada mandou chamar os centuriões e os caritas, na minha tradução. Ali está o quê? E os capitães, né? Então é a mesma tradução, caritas e capitães. Mandou chamar. Calma aí, irmãos. Joás, filho de Acaiu, e esteve com ela, e no 7º ano de Joiada mandou chamar os centuriões, os caritas e os da guardas, e fê-los entrar consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhe mostrou o filho do rei. Amém? Meus irmãos, então, quando nós falamos aqui sobre que na ocasião aqui, essa mulher, que era também conhecida como Atalia, que vinha da linhagem de Acabe, que foi rei de Israel, nos diz a Bíblia, irmãos, para nós tentarmos aqui entender um pouco esta palavra, que havia aqui uma guerra entre alguns reis, louvado seja o nome do Senhor, e existia, meus irmãos, um reino na qual foi dividido, ou seja, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, todos nós sabemos que após a morte de Salomão, o Senhor falou que o reino ele iria se dividir, era um só reino, ou um único reino, e este reino ele se dividiu, reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. E dentro, meus irmãos, estes reinos
foi aí repartido como semelhante a uma pizza. Você já viu? É uma só pizza, porém com 8 pedaços. Louvado seja o nome do Senhor. Então este reino, ele se dividiu. Então 2 reinos, ou seja, 2 nações pertenceu a um reino, e as outras 10 nações pertenceu a outro reino. De sorte que, meus irmãos, já não houve mais a possibilidade desses reinos se unificarem novamente, ou seja, destes reinos se unirem novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Daí é da onde que surge aquela expressão bíblica que todos nós conhecemos, que o reino dividido, ele não subsiste. Aí, com base nisso, irmão, Jesus também, sendo mais sábio, sendo feliz na sua colocação, Jesus falou que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. E Jesus, sendo muito mais sábio ainda, porque ele é a própria sabedoria, ele falou que não se pode também adorar ou amar a 2 senhores. Louvado seja Deus, porque há de amar a um e também desagradar o outro. Louvado seja Deus. Então, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. O nome Atalia aqui é uma mulher, amém? Atalia no hebraico significa o Senhor é grande, glória a Deus. Atalia era filha de Acabe, rei de Israel, e neta também de Onri, glória a Deus. Então, 2 Reis, capítulo 8, insere para nós, ô Sérgio, por favor, 2 Reis 8, versículo 18, e depois 2 Crônicas, capítulo 22, versículo de número 2. Então, Atalia, ela era filha de Acabe, e era também neta de Onri. Olha o que diz em 2 Reis 8, 18. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ok, deixa aí. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe. Quem era a filha de Acabe? Atalia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo de número 2. 2 Crônicas, capítulo 22, meus irmãos, versículo de número 2. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. E era da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, e era da idade, glória a Deus, né? Segunda Crônicas, capítulo 22, versículo de número 2, né? Acasias vai dizer aqui sobre uma linhagem. Acasias, rei de Judá, glória a Deus. Vamos a partir do verso de número 1. E os moradores de Jerusalém fizeram a Acasias, filho mais moço de Jeorão, rei em seu lugar, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias era da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 1 ano reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia,
filha de Onri. Então Acasias, ele vinha também da linhagem de Acabe, até porque, meus irmãos, a sua mãe se chamava Atalia, louvado seja Deus, que era filha de Acabe. Olha o que diz: ao casar-se com Jeorão, rei de Judá, ela selou entre os reinos divididos do norte. Olha o que diz: ao casar-se com Jeorão, rei de Judá, ela selou uma aliança entre os reinos divididos do norte e do sul. O que Atalia, meus irmãos, ela cometeu aqui de errado? Louvado seja Deus. Ela ela pertence ao reino do norte, que é o reino de Israel, e ela casa com Jeorão, que é, louvado seja Deus, meus irmãos, rei de Judá. E quando ela pertencer ao reino do norte, ela vai casar com alguém que é do reino do sul. Ela faz naquele exato momento, esta mulher, por nome de Atalia, ela sela uma aliança entre aqueles reinos divididos, em que futuramente, meus irmãos, irá ocasionar em grandes e graves problemas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O que nós, irmãos, aprendemos com isso, que nós não podemos sair fazendo qualquer tipo de aliança. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. A Bíblia, irmãos, Paulo ele vai dizer, até em Corinto, Paulo vai falar assim, como pode, não é? Vós participar da mesa do Senhor e depois participar também da mesa dos demônios. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia, meus irmãos, ela está nos dando a entender também que nós não podemos, glória a Deus, fazer qualquer tipo de aliança. E quando ela agora que pertence ao reino do norte, como que ela vai casar-se? Ou seja, com alguém que é do reino do sul. Então ela faz uma aliança. Então naquele exato momento, Atalia, meus irmãos, ela coloca em risco o reino do norte, o reino de Israel. Louvado seja Deus. Mas vamos entender o que foi mais Atalia. Ela foi uma rainha em Judá por volta de 842. Por 6 anos Atalia destruiu toda a família real, exceto um de seus netos. Primeiramente, meus irmãos, Atalia ela começou errando, porque quando ela assume como rainha, ela vai destruir todos os seus descendentes. Ou seja, todos os descendentes, meus irmãos, da família real, exceto que ela preserva, louvado seja Deus, o seu neto. E sendo que ela não deveria preservar só o seu neto, ela deveria preservar todos os que eram, glória a Deus, meus irmãos, das suas nações. Ou seja, das suas nações, não, da sua nação, que é o reino do norte. A mesma coisa, meus irmãos. Será que Deus, ele quer, louvado seja Deus, apenas que a minha filha seja preservada? Não, meus irmãos. Deus não é exclusivista. Deus ele quer que o obreiro seja preservado. Deus ele quer também que a criança seja preservada. Deus ele quer também que o irmão seja preservado. Deus ele quer também, meus irmãos, que as irmãs também sejam preservadas, aleluia. Mas Atalia não, queridos irmãos, ela começou destruindo todos os descendentes da família real. Meus irmãos, se você destruir todos os descendentes, aleluia, da família real, irmãos,
glória a Deus, nós estaríamos cometendo um grande equívoco. Em qual sentido? Nós estaríamos com um desejo de apagar a história. A história, meu irmão, ela não pode ser apagada. A história, meu irmão, ela não pode ser, aleluia, rompida. Eu disse aqui no começo que Paulo falou assim: olha, eu plantei, Apolo também regou. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele falou assim: olha, eu até preguei, mas depois que eu preguei, veio um irmão depois de mim regando. Qual que é o nome dele? Apolo. E aí Paulo diz assim: tanto o que planta como também o que rega não é coisa alguma a não ser Deus que deu o crescimento. Mas o que eu quero lhe dizer, meus irmãos, esta descendência, esta linhagem, meus irmãos, chamada igreja do Senhor, ela não pode ser destruída, ela não pode ser apagada. Louvado seja Deus da face da terra. Então Atalia aqui, neste exato momento, ela não soube lidar com o poder que na qual, meus irmãos, estava sobre os seus ombros. Então ela vai lá, meus irmãos, destrói todos da família real. Ela apenas preserva, louvado seja Deus, o seu neto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, exceto um de seus próprios netos. Quem que é o neto de Atalia? O neto de Atalia se chama, glória a Deus, em outras traduções quer dizer Joás. Aleluia. Vamos ler a Bíblia Sagrada, 2 Reis, capítulo de número 11, versículo, meus irmãos, capítulo 11, versículo 1 ao 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele a sua arma pôs a ele e a sua arma numa recâmara, e o escondeu de Atalia, de sorte que não foi morto. Quando esta mulher, por nome de Jeoseba, ficou sabendo, louvado seja o nome, calma aí, meus irmãos, glória a Deus, né? Não, Jeoseba, todos os descendentes da família real. Jeoseba, tia do garoto. Então Jeoseba, ela era tia de Joás. Quando ela ficou sabendo da atrocidade em que Atalia fez, meus irmãos, que era a rainha, louvado seja Deus, ela pega a tia do garoto, pega o menino, esconde o menino e preserva o menino. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por que, meus irmãos? Porque ela estava, glória a Deus, guardando o menino. Porque ela estava preservando o menino. É porque, meus irmãos, Deus sabia em que dos altos céus valeria a pena em investir em Joás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aquele que você cuida hoje dará crescimento amanhã, em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Aquele que pela qual você luta hoje, aquilo que, irmão, isso está dizendo que Joás, ele é um projeto de Deus. Isso está dizendo, irmão, que Joás, ele está nos planos de Deus. Aleluia. Ela destrói toda a descendência real. Porém, meus irmãos, a tia do garoto, por nome de Jeoseba, aleluia, pega o menino e preserva o menino. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Às vezes o diabo também até falou e queria te matar, ou queria também te destruir. Glória a Deus, ou queria também acabar com você, ou quem sabe com seus planos, ou quem sabe com a sua chamada, ou quem sabe com
a sua vocação, meus irmãos, mas no meio de toda esta matança, o Espírito Santo de Deus ainda ele te guarda. Glória a Deus, no meio de todo este assassinato, no meio de toda esta guerra, meus irmãos, Deus ainda te guarda em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. O que eu quero te dizer, meus irmãos, você sabia também que nós, irmão, fazemos parte da família real? A Bíblia diz que nós somos sacerdócio também real, meus irmãos. Aleluia, a família de Deus, ela não pode ser destruída. A família de Deus, sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Eu te preservo, você me preserva. Eu te guardo e você me guarda, aleluia. E sendo assim, quem nos guardará? É Deus, aleluia, que fez os céus e a terra para a glória do teu nome. Ah, meus amados irmãos, oxalá se nos nossos dias atuais surgisse homem, glória a Deus, ou quem sabe mulheres, irmã Keliane, com as mesmas características de Josebá, tia do garoto, e dizer: eu vou guardar este menino na recâmara. Recâmara quer dizer um dos quartos, aleluia, do palácio. Eu vou guardar este menino, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sabe o que eu quero te dizer? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que nos últimos dias Jesus ele falou que se levantará nação contra nação, ou reino contra reino, mas eu e você não podemos nos levantar contra a vida do nosso irmão, aleluia. Eu e você, meu amado e querido irmão, nós não podemos guerrear entre irmãos, aleluia. Nós sabemos que a nossa guerra até hoje nunca se chamou irmão de Jesus, mas a nossa guerra até hoje, meus amados, foi contra potestades malignas que estão nas regiões celestes, aleluia. É uma palavra difícil, irmãos, mas devagarzinho a gente chega lá, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não esquenta a cabeça não, se aqui for que nem um fusquinha, mas devagarzinho ele pega, né? Se não pegar, irmão, batendo na chave, mas aqui no tranco ele pega em nome de Jesus, para a glória de Deus, aleluia. Em nome é a mesma coisa o Espírito Santo. Às vezes, irmão, Deus fala, a pessoa não pega na hora, não se desperta na hora, glória a Deus, ou não se levanta na hora, mas o Espírito Santo, ele sabe como agir, e quem não tinha força passa a ter força, e quem não tinha ânimo, aleluia, passa a ter ânimo para a glória do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Vamos lá, estamos começando a entender, né? Atalia pertencia ao reino do norte. Ela casa com Jeorão, que era do reino do sul, Judá. Glória a Deus. Joás, o seu neto, foi o único que foi preservado, ou seja, da família, da linhagem real. E Josebá, quando tia do garoto, quando ela ouve aquilo, a primeira coisa, meu irmão, que ela faz é guardar o menino. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Jesus. 2 Crônicas 22:10, Sérgio, vamos ler, meus irmãos. Glória a Deus, meu Jesus. Oh Senhor, aleluia. 2 Crônicas 22:10. E vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Sabe, olha, se eu não me falha a memória, eu não estou me lembrado muito bem, irmãos, mas quem matou o filho de Atalia foi Jeú. Se você for ler aqui, você vai perceber que quem matou, porque havia também uma profecia em que Deus fala para, ou foi para Elias, né? Ungirás a Eliseu, filho de Safate, também ungirás também a Jeú, rei. Jeú era rei, não? Rei de Israel? Alguma coisa assim, louvado seja, está lá, glória a Deus, meus irmãos.
E quando agora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então o filho dela havia sido morto também. E devido a isso, irmãos, ela destrói toda a semente real da casa de Judá. Meus irmãos, não é porque eu tive algumas percas no meio do caminho que você deve ter também não, meus amados irmãos. Não é porque eu estou chorando que você também deve chorar não, meu irmão. Deus sabe tratar com cada um de modo diferente. Aleluia, para a glória do seu nome, meu irmão. Deus sabe trabalhar na vida de cada um de forma diferente. Aleluia, glória a Deus. E às vezes, meus irmãos, nós pensamos que o trabalhar de Deus, aleluia, na vida de um irmão é igual do outro, e sendo que não é. Louvado seja o nome do Senhor. É como se a Thalia estivesse dizendo: já que eu estou infeliz, aleluia, muitos também da descendência real também vão pelo mesmo caminho, aleluia. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Glória a Deus, se eu não fui, você vai. Se Deus não me usa, Deus te usa. Se Deus não me abençoou, Deus te abençoa. Se Deus não me honrou, Deus vai te honrar. Aleluia, é assim, meu amado irmão. Glória a Jesus, a vontade de Deus na nossa vida, ainda que eu ou você não alcancemos em determinada situação, não quer dizer também que outro não pode alcançar não, irmãos. Ei, ele também é filho do rei. Ele também, meus irmãos, pertence à mesma descendência do que eu e você. Ele não pode morrer de jeito nenhum, para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha lá, porém Josebate, na minha Bíblia fala Joseba. Porém Josebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Josebate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que não o matou. Aleluia. Meus irmãos, glória a Deus. Se Deus tem te preservado até aqui, meu irmão, é porque você tem ainda muita lenha para queimar em nome de Jesus. Aleluia. Não diga que Deus não é contigo, não desista no meio do caminho, e não pare de fazer a obra. Aleluia, glória a Deus, irmão, porque se chegasse o seu tempo, Deus já tinha te levado em nome de Jesus para a eternidade. E se Ele não te levou ainda, é porque Ele ainda tem obra contigo na face da terra. Porque a irmã Rosa está aí, é porque Deus tem obra ainda com ela na face da terra. Glória a Deus. O seu genro morreu de Covid. Eu conheci ele, que trabalhava lá próximo lá do Morro do Samba, tomando conta de uma empresa ali. Como que pode o genro novo morrer e a sogra com o dobro de idade está vivo, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Isso é trabalhar de Deus, aleluia. Isso é agir de Deus, aleluia. Meus irmãos, eu novo tive Covid, fiquei quase 15 dias em casa, pensei que eu ia morrer, aleluia. Não tinha fôlego, eu sentia pontadas, irmão, me dando assim dentro dos meus pulmões. Parecia duas agulhas bezetacil que pegava assim e me cutucavam, aleluia, por dentro. Meu irmão, tomei remédio feito de farmácia, de manipulação, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Passei o mês de dezembro, irmão, doente, sem saber o que estava acontecendo comigo, aleluia, glória a Deus. Uma certa ocasião, eu estava aqui com os irmãos, louvando a Deus no grupo dos varões, e quando eu estou louvando com os irmãos com a folha na mão, o Espírito de Deus falou assim comigo e falou assim: olha, meu servo, você não tinha nem fôlego para respirar ou para cantar, olha como você está me louvando, aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, se Deus nos preservou ainda, aleluia, honre o nome do Senhor, porque muita coisa
coisa, meu irmão, você tem que fazer na face da terra. Mas eu vou parar por aqui, irmãos. Ó, deixa aí, ô Sérgio, por favor. Mas deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, ó. Josebate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e o escondeu, calma aí, e o pôs com sua âmara na câmara dos leitos. Assim Jeosebate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote, aleluia. Meus irmãos, depois eu vou te falar, vou te mostrar que este sacerdote, irmãos, é quem guia, glória a Deus, Joás. Deus sempre envia um sacerdote. Joás iria ser um grande rei, irmão, glória a Jesus, mas ele só seria feliz no seu reinado se o sacerdote o tivesse o instruindo, se o sacerdote o tivesse, glória a Deus, o orientando, aleluia. Meus irmãos, lá na frente, os irmãos vão entender que o sacerdote que guia Joás, irmãos, ele é morto. Aí, irmão, depois que o sacerdote morre, olha aqui, ó, aí a bagunça está feita, irmão. Enquanto tinha um sacerdote, numa próxima terça-feira eu vou te mostrar. Você vê que Joás, irmão, ele anda direitinho. Mas depois que o sacerdote, ele morre, meu irmão, só Deus para ter de misericórdia. Mas quantos deu aqui, irmãos, para entender a palavra nessa noite? Pode dizer um amém? Amém. Eu falei para os irmãos que essa palavra aqui, meus irmãos, eu ia pregar essa palavra aqui, no culto de domingo aqui para os jovens, não é? Os reis, não foi o que eu falei aqui? Os reis jovens que Deus levantou, louvado seja o nome do Senhor. Então, uma pequena introdução aí para os irmãos, em nome de Jesus, meus irmãos. Então, que Deus vos abençoe aqui nesta noite, aleluia. Vá com esta palavra para a tua casa, aleluia, para o teu coração, e saiba que ela é uma palavra frutífera, queridos irmãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor que fez os céus e também que fez a terra.